boa tarde. O governador do Rio, Cláudio Castro, toma posse em definitivo depois de 8 meses como interino e promete vencer a pandemia com vacina. Ontem, um tribunal misto aprovou por unanimidade o impeachment de Wilson Witzel, que perde os direitos políticos por 5 anos. O Brasil recebe neste fim de semana 4 milhões de doses vindas do consórcio internacional. E cidades de pelo menos 16 estados continuam sem vacina para aplicar a segunda dose. Fim de semana marcado pela flexibilização de restrições em capitais, com horário ampliado do comércio, e a rede solidária em Belo Horizonte para levar comida a quem tem fome. A união faz a força e um pouquinho de cada lado vai ficar bom para todos. Na Índia, recorde de casos de Covid, mais de 400 mil em um só dia. Manifestações no Dia do Trabalho terminam em confronto nas ruas de Paris. E Ray Reyes, ex-integrante do grupo musical Menudo, morre em Porto Rico aos 51 anos. O Jornal Hoje está começando. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PSC, tomou posse em definitivo agora há pouco na Assembleia Legislativa. Eu vou aqui para o telão chamar o Pedro Figueiredo, que acompanhou essa cerimônia, e conta para a gente o que ele viu, o que tem de informação aqui para o JH. Boa tarde, Pedro. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Cláudio Castro, a partir de hoje, é o governador do estado do Rio de Janeiro. Ele era o vice-governador de Wilson Witzel, mas ontem o Wilson Witzel sofreu um processo de impeachment. Foi condenado por crime de responsabilidade. A primeira vez que um governador brasileiro é condenado num processo de impeachment desde a redemocratização. Cláudio Castro tem 42 anos, é advogado, assinou o livro de posse e fez um discurso dizendo que quer ter mais diálogo e que também vai se preocupar com as famílias afetadas pela pandemia, com a redução do número de casos de Covid e principalmente com a vacinação da população do Rio de Janeiro. Cláudio Castro já estava no cargo desde agosto do ano passado, porque Witzel tinha sido afastado por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver na reportagem como foi a posse do novo governador do estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, do PSC, chegou à Assembleia Legislativa com recepção militar e tapete vermelho. Durante a cerimônia, ele fez o juramento. Observar as leis e promover o bem geral do povo do estado do Rio de Janeiro. Depois, assinou o livro de posse e se tornou o novo governador do estado do Rio de Janeiro. Declaro empossado e no exercício do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro. Cláudio Castro assumiu efetivamente o cargo que ele já vinha ocupando interinamente havia 8 meses. No seu primeiro discurso como governador do estado do Rio de Janeiro, pediu 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid e prometeu defender a vida e os mais pobres. Os desafios estão postos. Vencer a pandemia com a vacina, lutar contra a fome e gerar empregos. Antes de tomar posse, o novo governador, que é cantor católico, esteve em uma igreja na zona sul do Rio, onde recebeu a bênção do padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor. Ele estava acompanhado da esposa, Analine Castro, e dos 2 filhos. Cláudio Castro começou na política nos bastidores, trabalhando como assessor de parlamentares. Em 2016, se elegeu para o primeiro mandato como vereador, com 10 mil votos. 2 anos depois, foi eleito vice-governador na chapa de Wilson Witzel, também do PSC. Witzel perdeu o mandato ontem após o Tribunal Especial Misto, formado para analisar o processo de impeachment, decidir por unanimidade que ele deveria ser condenado. Os 10 integrantes do tribunal consideraram que Witzel cometeu crime de responsabilidade ao permitir que uma organização social desqualificada por má prestação de serviços pudesse voltar a ter contratos com o Estado. E também ao se omitir na contratação fraudulenta de outra OS para construir e administrar hospitais de campanha no início da pandemia. Por unanimidade, então, o Tribunal Especial Misto julgou procedente o pedido. O agora ex-governador também não poderá exercer nenhuma função pública pelos próximos 5 anos. Wilson Witzel foi juiz federal durante 17 anos, abandonou a magistratura e logo na primeira eleição foi eleito governador do Rio com mais de 4 milhões e 600 mil votos.
É chegada a hora de libertar o Estado da irresponsabilidade e da corrupção que marcaram as 2 últimas décadas da política estadual. Ao assumir o cargo, Witzel decidiu que sua prioridade seria o combate à violência. Num episódio que gerou críticas, dizia que policiais deveriam atirar para matar bandidos de fuzil. Wilson Witzel começou o governo como um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, mas romperam depois que o governador revelou que pretendia disputar a presidência. Agora, Witzel entra para a história como o primeiro governador brasileiro a sofrer processo de impeachment desde a redemocratização. Nos últimos 20 anos, além dele, outros 4 governadores do Rio tiveram os nomes envolvidos em esquemas de corrupção. Em entrevista ao RJ1, o novo governador Cláudio Castro afirmou que está trabalhando para ter uma gestão limpa. A gente está trabalhando duramente em compliance, em novos métodos de não deixar isso acontecer, tanto que de 28 de agosto para cá, a gente tem conseguido uma verdadeira revolução, com uma controladoria forte, com uma procuradoria forte, agora com uma Secretaria de Justiça e Compliance, buscando que daqui para frente erros do passado não se repitam. Wilson Witzel não esteve presente no julgamento ontem no Tribunal Misto. Em uma rede social, ele afirmou que é revoltante o resultado do processo de impeachment e que a norma processual e a técnica nunca estiveram presentes. Disse ainda que não foi submetido a um tribunal de um Estado de Direito, mas sim a um tribunal inquisitório. O grande desafio de Cláudio Castro, agora à frente do governo do Rio, vai ser congregar interesses divergentes. Por um lado, ele é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Por outro, precisa passar projetos importantes aqui na Assembleia Legislativa do Rio, cujo presidente, André Siciliano, é do PT. Maju. É isso, Pedro. Obrigada pelo relato. E olha, nosso assunto agora é vacinação. Pressionado, o Ministério da Saúde voltou a falar em imunização geral da população até o fim deste ano. E para este fim de semana está prevista a chegada de 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford, aquelas enviadas pelo consórcio COVAX Facility. Os lotes da AstraZeneca Oxford chegarão ao Brasil em 3 voos. O primeiro hoje com 220 mil doses. Os outros 2 amanhã, com 1,7 milhão de doses e 2,1 milhões. Contando com as entregas dos últimos dias, serão mais de 17 milhões de doses. 5,1 de doses da AstraZeneca Oxford, produzida pela Fiocruz. 1,1 milhão da Pfizer. 6 milhões e meio da AstraZeneca Oxford, produzidos pela Fiocruz. 420 mil doses da Coronavac, produzidas pelo Butantan. A promessa é chegar a 34 milhões e meio em maio e 52,2 milhões em junho. O atual cronograma de entregas do Ministério da Saúde prevê chegar o ano com mais de 500 milhões de doses. Isso contando com a indiana Covaxin e a Sputnik, que ainda não tem autorização da Anvisa. Para este semestre, o governo espera atingir um total de 159,4 milhões de doses. Segundo o Ministério da Saúde, até agora já foram distribuídos aos estados 64 milhões de doses de vacinas. O ministro Marcelo Queiroga afirmou ontem que até o fim do ano toda a população deverá estar imunizada. A nossa palavra em relação à imunização é uma palavra de esperança. Temos doses suficientes já para o segundo semestre e é possível se garantir que até o final do ano de 2021 tenhamos a nossa população inteiramente vacinada. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, coordenador do Fórum dos Governadores, cobra uma vacinação mais rápida. Não é razoável esperar a imunização do povo brasileiro para dezembro. O Brasil não vai aguentar. A gente vai viver uma situação vexatória. A Argentina liberando a população, a Bolívia, a Venezuela, o Chile, os Estados Unidos, a Europa e o Brasil atrasado. E nós vamos, pelo Fórum dos Governadores, seguir nesta mesma direção, trabalhando para mais vacina, para mais vacinação e nesse pacto pela vida, salvar vidas, para sair juntos com um cronograma de vacinação mais cedo para uma saída econômica e também social. A autonomia na produção de vacinas
pesa nessa expectativa. A Anvisa já autorizou a Fiocruz a testar a produção do IFA. É um dos passos para a transferência de tecnologia que vai permitir a fabricação da AstraZeneca Oxford totalmente nacional. E, gente, seguinte, né? Para ter a população imunizada até o fim do ano, como prometido pelo Ministério da Saúde, é preciso acelerar muito o ritmo da vacinação. Mas o que a gente tem visto em várias cidades é falta de doses e novas aplicações suspensas. Caso de Fortaleza, para onde a gente vai agora falar com a Aline Oliveira, que conta mais para a gente como é que está a situação por lá. Oi, Aline, boa tarde. Olá, Maju, boa tarde para você e para todos. Bom, aqui estão suspensas as segundas doses da Coronavac. As pessoas que tomaram a primeira dose dessa vacina continuam esperando a chegada de novas remessas aqui ao Ceará para poderem concluir o esquema de imunização. A Prefeitura diz que logo que receber as doses da Coronavac, vai fazer o agendamento imediato de quem está esperando. Enquanto isso, a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua aqui na cidade, mas apenas com as vacinas de Oxford AstraZeneca. Hoje e amanhã a vacinação aqui em Fortaleza acontece em 4 pontos. As pessoas podem vir a pé ou de carro, como acontece aqui no estacionamento do estádio Castelão. Estão sendo vacinadas pessoas entre 60 e 74 anos que tiveram agendamento confirmado para hoje e amanhã. Em apenas um local são atendidos também os profissionais das forças de segurança, como policiais e bombeiros que trabalham na linha de frente. Hoje de manhã, o governador Camilo Santana publicou nas redes sociais uma mensagem confirmando que o Ceará deve receber este fim de semana 267 mil doses de vacinas, 11.600 delas da vacina Coronavac. Mas a segunda dose continua suspensa em várias cidades do país. Prefeituras de pelo menos 16 estados de todas as regiões do Brasil ainda estão com a segunda dose suspensa. 6 do Nordeste, 2 do Norte, 2 do Centro-Oeste, todas do Sudeste e 2 da região Sul. Hoje pela manhã, 11.800 doses da Coronavac chegaram a Goiânia. De acordo com a Secretaria de Saúde, todas serão destinadas à aplicação da segunda dose. A nova remessa será conferida e depois distribuída para os 246 municípios. O governo do estado espera receber ainda 211 mil doses da AstraZeneca neste fim de semana. Em Rondonópolis, Mato Grosso, mais de 4 mil pessoas estão aguardando a segunda aplicação da Coronavac. Ontem, o município recebeu apenas 90 doses. A previsão é de um novo lote chegar na próxima terça-feira. A Prefeitura de Maceió retomou a vacinação da segunda dose da Coronavac hoje. 7.550 doses foram recebidas ontem e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, elas serão usadas para vacinar as pessoas que já estão com cartão de vacinação atrasado. Vamos agora ao panorama da vacinação aqui no Brasil. 459.235 pessoas receberam a primeira dose em 24 horas e outras 545.365 receberam a segunda dose. No total, foram aplicadas 1.004.600 doses em 24 horas. Com isso, o Brasil chegou aqui a 31.667.346 vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 14,95% da população, quase 15% da população. 677.543 pessoas também receberam a segunda dose e esse número aqui corresponde a 7,40% da população com a dose de reforço. 26 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Aqui no telão, em azul mais escuro, são aqueles que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Paraíba. Chegou maio, né? E o mês que ficou para trás, abril, terminou como o mais letal da pandemia aqui no país e maio já começa com o relaxamento das medidas restritivas em muitas capitais brasileiras. Esse foi o primeiro fim de semana da nova flexibilização da fase vermelha em Alagoas. Foi a terceira vez que o estado relaxou as regras de restrições. Lojas de rua e shoppings podem funcionar de domingo a domingo.
bares e restaurantes podem abrir para o consumo no salão. O acesso aos calçadões, praias e rios voltou a ser permitido aos fins de semana, mas só até às 4 da tarde. Esse também é o primeiro fim de semana de maior flexibilização da quarentena em Pernambuco. As novas regras valem até 9 de maio. O comércio na faixa de areia não é permitido aos fins de semana. Celebrações religiosas estão permitidas em igrejas e templos, desde que limitada a ocupação. Restaurantes, bares e lanchonetes só podem funcionar com serviços de entrega. O comércio pode abrir, mas com limite de capacidade que varia conforme o tamanho da loja. Em Minas Gerais, nenhuma região do estado está na fase mais restritiva ou mais flexível. Em Belo Horizonte, a reabertura gradual do comércio foi há 10 dias. Academias, bares, restaurantes, praças, parques e shoppings voltaram com algumas restrições. Missas e cultos presenciais também estão permitidos, desde que sigam os protocolos de saúde. Um decreto flexibiliza algumas regras de enfrentamento à Covid a partir de hoje em Santa Catarina. Foram liberadas atividades de casas noturnas e alguns eventos, mas tudo vai depender da classificação da região no mapa de risco feita pelo governo do estado. O decreto que flexibilizou as atividades aqui em Cuiabá está em vigor há 2 semanas. A indústria e o comércio podem funcionar das 5 da manhã até as 10 da noite, com escalonamento de horários para evitar aglomerações no transporte coletivo. Mas ainda estava proibida a abertura do comércio nos feriados. A prefeitura mudou isso e autorizou o funcionamento das lojas de rua nesse 1º de maio. Pra gente valeu a pena sim, agora na parte da manhã deu um movimento bom. Achei bem legal, né? Durante a semana as pessoas não têm tempo de vir, né? Então, aproveitando o feriadinho. Tem que tomar cuidado, fila, espaço e continuar funcionando. Ginásios de esporte e campos de futebol continuam fechados para evitar aglomerações. Já os parques municipais estão abertos normalmente para atividades individuais, desde que as pessoas mantenham o distanciamento e usem corretamente a máscara. E é aquilo que a gente já sabe, mas tem que repetir, os médicos alertam que essa flexibilização da quarentena no país pode levar a um aumento da transmissão da Covid, caso os protocolos sanitários não sejam cumpridos. Hoje o estado de São Paulo avançou mais um pouco na fase de transição. Você vai ver na reportagem do Bruno Tavares. As portas abrem, os clientes vão chegando. A Noemi é vendedora e torce por dias melhores. Olha, fé em Deus que vai melhorar, né? Estamos torcendo aí. Dentro da loja, a Soraya se sentiu mais segura. Eu tô feliz, porque há muito tempo que eu não faço isso. O movimento nas ruas era um pouco maior. Muita gente foi comprar presente para o Dia das Mães. A fase de transição começou há 2 semanas. Até ontem, restaurantes, lojas, academias, cinemas e teatros, salões de beleza e outros estabelecimentos comerciais podiam abrir 8 horas diárias, das 11 da manhã às 7 da noite. A partir de hoje, o horário foi ampliado. Agora podem funcionar 14 horas por dia, das 6 da manhã às 8 da noite. A diferença em relação às fases menos restritivas do que a de transição é o limite de ocupação de cada estabelecimento. A regra agora é que eles podem funcionar com até 25% da lotação. A reabertura acontece num momento ainda crítico da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI vem caindo aqui no estado de São Paulo desde o dia 2 de abril, mas segue num patamar elevado, 79%. Nesta unidade de pronto atendimento, aqui na zona sul da capital paulista, os 31 leitos disponíveis estão ocupados. O fato de nós estarmos vivendo uma flexibilização não implica de forma nenhuma e não significa que a pandemia está sob controle. Muito pelo contrário, o número de casos continua alto. Se nós entendermos que isso é uma abertura ainda maior e começarmos a ir mais ainda nessas atividades e reduzir o distanciamento e reduzir o isolamento social, isso vai ser negativo porque vai aumentar a circulação. O que mais preocupa é o número de mortes. Abril foi o mês mais letal da pandemia. 21.539 pessoas morreram de Covid no estado de São Paulo. Março já tinha batido essa marca. No pior mês de 2020, julho, foram 8.234 mortes.
O secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo disse que vai haver fiscalização para o cumprimento das medidas. Com todos os nossos órgãos de controle, PROCON, Segurança Pública, Vigilância Sanitária, estamos fazendo em parceria com as cidades e até mesmo a população. O professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto reforça que o combate ao coronavírus também depende de cada um de nós. Se eu chego num restaurante, eu chego numa loja, a loja está lotada, eu vou para outro. Mesmo quando nós precisamos sair de casa para fazer as atividades, seja de trabalho, seja de consumo, nós temos que seguir esses protocolos para manter a nossa saúde e dos nossos familiares. A gente vai falar dos números da pandemia, mas antes eu tenho que fazer uma correção, porque eu comi um número aqui, ó. No caso dos vacinados com a segunda dose, que eu falei há pouco, são 15.677.543 pessoas, ou 7,40% da população. Peço desculpas e está corrigido. Agora a gente vê aqui a evolução da pandemia no Brasil. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, 2.870 pessoas morreram de Covid em 24 horas. E agora são 404.287 mortes no país por causa da doença. Vejamos agora aqui o número de casos no Brasil. Em 24 horas, 73.076 novos diagnósticos foram confirmados. Desde o começo da pandemia, o Brasil soma 14.665.962 infectados. E depois de um breve período de queda, menos de uma semana, as médias de caso e de mortes ficaram em estabilidade mais uma vez. São, em média, 61.122 novos casos por dia, 6% a menos do que a média de 2 semanas atrás. E as mortes são, em média, 2.523 por dia, variação aí de menos de 13%. Com isso, o país completou 100 dias consecutivos com média acima de 1.000 mortes por dia. Dos 100 dias em 45, a média de mortes ficou acima de 2.000. Agora, a situação dos estados aqui no nosso mapa. São 2 com alta na média de mortes, que estão em vermelho no mapa, Ceará com 25% e Pernambuco com 18%. 3 estados estão em estabilidade, aparecem aqui no mapa em amarelo, e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 11 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções são no Amapá, com 47%, e lá em Rondônia, com 38% de queda. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. E a Índia passou a marca de 400 mil casos de Covid em 24 horas. É o único país do mundo a atingir um patamar tão alto desde o começo da pandemia. A comunidade internacional continua enviando insumos médicos para ajudar no combate à Covid. Eu vou para Londres agora chamar aqui a correspondente Cecília Malan, que tem a informação, as informações sobre a situação caótica na Índia. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, a crise sanitária na Índia é cada vez mais dramática. Foram 401.993 infectados em um dia e mais de 3.500 mortes. Diante do colapso do sistema de saúde indiano, a Alemanha mandou respiradores artificiais e a França enviou aparelhos de oxigênio. Mas muitos países, preocupados com a velocidade de transmissão do vírus na Índia, estão fechando as portas. Os Estados Unidos, que já enviaram oxigênio e testes rápidos de Covid, vão restringir a entrada de pessoas vindas da Índia a partir de terça-feira. A Austrália foi além, não só proibiu todos os voos da Índia, como tornou ilegal a viagem até mesmo para os 9.000 australianos que moram na Índia. Se tentarem voltar para casa agora, podem ser multados em mais de R$200 mil e correm risco de prisão por até 5 anos. Enquanto isso, a Índia tenta acelerar a campanha de vacinação contra a Covid para frear a pandemia. Com menos de 12% da população vacinada, a campanha de imunização foi ampliada hoje para todos os adultos. Mais de 13 milhões de pessoas entre 18 e 45 anos já se registraram online.
mas faltam doses nos postos do país que mais produz vacinas no mundo. Em Mumbai, maior cidade da Índia, filas enormes se formaram nos centros de vacinação. Em Pune, esse homem de 22 anos conseguiu uma dose e comemorou. Eu esperei muito por esse dia. Na capital, Nova Delhi, autoridades pediram para as pessoas não se aglomerarem nos centros de saúde. O lockdown na capital, em vigor desde 19 de abril, foi estendido hoje por mais uma semana. A Índia é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, quase 7 vezes a população brasileira. Especialistas alertam que, no ritmo atual, a Índia pode levar anos para vacinar os 800 milhões de cidadãos aptos a tomar o imunizante. Se quase 15 milhões de brasileiros foram infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, na Índia esse número já passa de 19 milhões. Para piorar o que já está péssimo, um hospital em Nova Delhi ficou sem oxigênio durante 80 minutos, provocando a morte de vários doentes. E um incêndio numa ala de pacientes com Covid matou 18 pessoas no oeste do país. E daqui a pouco, a União em Belo Horizonte para levar comida a quem tem fome. E a seguir, a campanha de vacinação nacional contra a gripe. E morre em Porto Rico o ex-minuto Ray Reyes. Já, já. A gente volta com um lembrete importante sobre outra campanha de vacinação, a da gripe. O esforço é para imunizar quase 80 milhões de pessoas. Lá em Florianópolis, todos os postos abriram hoje porque a procura está muito baixa. O pessoal não está indo receber vacina, não. Eu vou saber como é que está esse dia D de vacinação contra a gripe com o Jean Halpe, que já está aqui no telão. Jean, e aí? Conta pra gente. Estou vendo vazio atrás de você, mas conta mais. O que você viu aí até o momento? Boa tarde. Maju, boa tarde. Olha, a adesão ainda está baixa hoje, assim como tem sido nessas primeiras semanas da campanha de vacinação aqui em Florianópolis. Até agora, nesses 20 dias, foram imunizadas 7.500 pessoas. Até o fim deste sábado, a Prefeitura quer chegar a 33 mil, o que representaria aí 80% desse público-alvo da primeira etapa da vacinação. E ainda dá tempo, os postos vão ficar abertos até às 5. Um carro meio barulhento aqui, vamos tocar. Essa vacina contra a gripe, ela reduz as mortes e também os sintomas e as internações. Isso diminui a pressão sobre o sistema de saúde, que está numa situação crítica, evidentemente, por conta da pandemia. E como os sintomas também são muito parecidos com o da Covid-19, é muito importante que as pessoas busquem se imunizar. Essa vacina é extremamente importante, principalmente antes das estações mais frias do ano. Nessa primeira etapa, quem vai se vacinar até o dia 10 de maio são trabalhadores da saúde, indígenas, crianças acima de 6 meses e com menos de 6 anos de idade, grávidas e mulheres que acabaram de ter filhos. No segundo grupo, de 11 de maio até 8 de junho, estão os idosos e os professores. A terceira etapa, de 9 de junho a 9 de julho, vai vacinar pessoas com doenças crônicas e com deficiência, trabalhadores de transporte e segurança, forças armadas, presos e jovens que cumprem medidas socioeducativas. E uma recomendação importante do Ministério da Saúde é que precisa ter um intervalo de pelo menos 14 dias, 2 semanas, entre a vacina da gripe e a vacina contra o coronavírus. Maju. É isso, Gia, só para confirmar, postos abertos até 5 da tarde, é isso, né? Porque passou um carro que fez um barulhão aí. 5 da tarde, então tá bom. Dá tempo, gente, bora vacinar. Obrigada, Jean. Bom trabalho para você. Olha, várias cidades do mundo tiveram protestos hoje por causa do Dia do Trabalho, do trabalhador, né? Em Paris, houve confusão entre manifestantes e policiais. Mesmo com a pandemia da Covid, milhares de pessoas foram às ruas em oposição aos planos do governo de alterar os benefícios para os desempregados e para pedir justiça econômica e social. 17 pessoas foram presas na cidade. Na Turquia, país que vive um momento de rígido lockdown, as manifestações aconteceram mesmo com a proibição. Mais de 200 pessoas acabaram presas em Istambul.
Judeus ortodoxos celebraram a Páscoa depois da tragédia da última quinta-feira. Eles participaram da cerimônia do fogo sagrado, que costuma reunir muita gente em Jerusalém. A celebração acontece no momento em que Israel já tem o controle da pandemia. E 2 dias depois da tragédia, durante o festival religioso Lag BaOmer, um tumulto matou 45 pessoas, a maioria pisoteada. 100 mil pessoas participavam do evento. Até agora, 32 mortos foram identificados. E morreu em Porto Rico o ex-integrante do Menudo, Ray Reyes. Ele tinha 51 anos e a causa da morte não foi divulgada. Essa informação foi confirmada nas redes sociais pelo irmão de Ray, o Raul Reyes. Ele pediu para que os fãs nunca se esqueçam do legado do irmão. Segundo a imprensa local, Ray foi encontrado morto em sua casa em Porto Rico. Ray ingressou no Menudo em 1983. Ele substituiu o Javier Serbiá. Ele deixou a banda 2 anos depois, aos 15 anos, e aí começou uma carreira solo. A seguir, a previsão do tempo para o país neste fim de semana com a Jaque Brasil. E com as doações caindo, voluntários de Belo Horizonte se unem para levar comida a quem tem fome. De volta e com ela aqui, que faz parte do time do sol, chuva, ventania, calor e frio. E Jaque, vamos falar daquela chuva que está atingindo o norte do país. Na semana praticamente toda, o tema foi esse da previsão. Continua chovendo por lá? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todos. Sim, continua chovendo, tá? Tem previsão de chuva. Mais uma vez, o risco é de temporal para quase todo o norte, principalmente Amapá, Pará, Roraima e Amazonas. E, Maju, essa chuva deve ser volumosa, o que preocupa muito. Em algumas cidades, nas áreas em azul escuro, pode chegar esse volume até 80 milímetros. É muita chuva para um dia só. A preocupação é porque em alguns pontos os rios Negro, Solimões e Amazonas já passaram da cota de inundação severa. O Rio Negro está perto de ultrapassar a cheia histórica de 2012. Só no Amazonas, 45 cidades estão em alerta e em emergência por causa da cheia dos rios. Em Manaus, alguns bairros, né, já estão alagados, as ruas dessa área comercial também. Para sair de casa é preciso usar as pontes improvisadas, só que a madeira enviada pela prefeitura não foi suficiente. E aí, alguns moradores continuam ilhados. Pois é. Hoje pode chover forte também no leste nordestino, de Alagoas até a Bahia. A borda dessa alta pressão vai deixar o mar agitado, com ondas de até 2,5 metros de altura, e as rajadas de vento chegam até 70 km por hora. E por causa do mau tempo, a travessia Salvador-Morro de São Paulo foi suspensa na manhã de hoje, e na travessia Salvador-Mar Grande as operações estão paradas desde ontem. Vamos dar uma olhadinha então nas imagens ao vivo de Salvador. Olha só o tempo fechado, Maju. Não chove agora, mas está vendo que tem uma nuvenzona lá escura. Vem chuva por aí, máxima de 29 graus. Nuvem peso pesado, né, Jaque? Você falou aí da região norte, mostrou lá a falta de pontes, as marombas lá em Manaus, falou do Nordeste. Como é que fica o tempo nas outras regiões do país? Tempo firme e o sol aparecendo, é o caso aqui de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha, imagens ao vivo. São Paulo que teve a manhã mais fria do ano até agora, hein? Com mínima de 13,9 graus, e agora à tarde faz 25. E no Rio, a temperatura começa a subir aos poucos, sol brilhando, com máxima de 28 graus. Essa condição de tempo firme vale então para toda essa área em amarelo, então todo o sudeste, interior do nordeste também, Acre, pedaço ali de Rondônia, quase todo o centro-oeste e o sul também. Em Curitiba faz 21, 27 em Porto Alegre, 30 graus no Recife, também em Belém e 32 graus em Cuiabá, mais quente. E Jaqueline Brasil, a gente já entrou no período seco. O que a gente pode esperar, além daquela sinusite costumeira que me ataca? Eu não sei se ataca você. A gente já falou sobre isso, né? Já, o pacote IT, sinusite, rinite e tudo mais. Que terror! E aí? Tem a questão do ar seco. Já chove pouco nessa época do ano, né, Maju? E a média de chuva vai ficar abaixo ainda. Pois é, a previsão é que chova menos ainda, principalmente na área em laranja, escuro. E aí, sabe o que vai acontecer? A bandeira tarifária vai ficar vermelha no patamar 1 nesse mês, ou seja, conta de luz que vem bem mais cara.
E nos próximos dias, a chuva deve ficar concentrada, então, no norte. Atenção, então, para a cheia dos rios. E volta a chover no Rio Grande do Sul por causa da chegada de uma nova frente fria. Já vou adiantar, Maju. Essa frente fria vai trazer uma nova onda de frio com temperaturas negativas para o sul. Este vai ser um dos destaques da semana que vem. Opa, teremos, então, uma semana gelada no sul. Mais uma vez. Então tá bom, aguardamos você então com essas informações nos Jornais da Manhã, Jaque. Obrigada pela participação aqui, beijo. Obrigada, beijo, tchau, gente. E, gente, você sabe aquele momento, né, nós por nós, o povo pelo povo? Solidariedade tem sido a única opção para muitas pessoas durante essa pandemia. Lá em Minas Gerais, a ação de voluntários é o que garante o básico para famílias carentes. A Associação Unindo Forças BH reúne 172 projetos. É um trabalho pesado, motivado por pedidos de socorro como este, de um menino de 10 anos. Aqui em casa não tem nada pra gente comer. A gente não tá comendo. Minha barriga dói muito. Minha barriga dói. 8 em cada 10 famílias que moram em aglomerados nas favelas perderam de 1 a 2 refeições no seu dia. Diante desse levantamento, nós então unimos forças com várias instituições de Belo Horizonte, várias empresas, com o propósito de poder amenizar um pouco mais essas famílias em relação à fome e colocar comida na mesa de quem tem fome nesse momento. Para cada família que recebe ajuda, o alívio. Nossa, isso não é uma respirada, isso é um oxigênio para nós. E essas associações dizem que, com a pandemia, o número de pessoas que necessitam desse oxigênio só parece crescer. No maior conjunto de favelas de Belo Horizonte, os voluntários não medem esforços para matar a fome de quem precisa, só que as doações estão caindo. A gente conseguia distribuir 6.000 cestas básicas por mês e 2.000 marmitas por dia. A gente está conseguindo produzir entre 300 e 500 marmitas por dia. E a cesta básica a gente também diminuiu muito, caiu para mais ou menos umas 400 a 500 cestas básicas por mês. Mas aqui a falta de oportunidade encontra disposição de sobra. Para muita gente da comunidade, esta pode ser a única refeição do dia. Se não fosse aqui, que nós estávamos morrendo de fome. Está só piorando, né? E tem pessoas que vêm até a gente que a gente nunca imaginava que viria. Quando não tem para doar, é a mesma coisa que a gente também tivesse com fome. Porque aí a gente sente na pele o que é não ter dentro de casa. E aí o depoimento das pessoas, isso é muito triste. Para tentar amenizar o sofrimento, cada iniciativa conta. E tem gente que já está acostumado a salvar vidas. Para o Vailton Oliveira dos Santos, são 15 anos pensando no próximo. A rede de ajuda do Vailton é complexa e admirável. Eu vim para o estúdio para explicar isso, estou sem máscara porque aqui é um ambiente controlado. Bom, o Vailton tem 2 empregos. Às vezes, ele chega a trabalhar até 20 horas por dia em plantões como socorrista do SAMU e agente da prefeitura. No pouco tempo livre, ele faz campanhas de arrecadação e recebe alimento de voluntários. Depois ele monta cestas básicas e distribui tudo isso para cerca de 50 associações comunitárias na Grande BH. E o exemplo está contagiando mais gente. A união faz a força. E um pouquinho de cada lado vai ficar bom para todos. De doação em doação, a varanda vai ficando cheia. Mas o Vailton quer mais e, para arrecadar 5.000 cestas básicas, se propôs a cumprir um desafio. Eu caminhando de Belo Horizonte a São Paulo para poder estimular as pessoas a estar doando essas cestas. Esforço que tem levado esperança a muitas pessoas. Quando eu fui receber a cesta dele, nesse dia, inclusive, eu não tinha o que comer em casa. Eu tenho certeza que é um projeto que vai ajudar várias famílias e várias pessoas que precisam. Dá-lhe Vailton, dá-lhe os Vailtons que existem no país, é isso. Se tem gente com fome, tem que dar de comer, quem tem fome tem pressa. Então, se você quer ajudar, na página do JH na internet, você encontra informações sobre como contribuir, como ajudar no seu estado. Pega o celular, se puder, faz isso agora, é importante. Gente, obrigada pela companhia. JH termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30. E para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até segunda-feira. Se cuidem bastante. Até mais.